Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do RPG Planet, eu sou o Cello e hoje voltamos com a série Lugares Fantásticos de D&D. E hoje vamos falar sobre a Península de Shult, um local repleto de selvas densas, perigos mortais e dinossauros. Nossos membros dragões aqui do canal escolheram Shult com 42% dos votos, superando por um pouquinho o Forte da Vela, Candlekeep, que ficou em segundo lugar. E por último, Phandalin ficou só com 18% dos votos. Então, vamos embarcar nessa expedição para esse lugar perigosíssimo. E uma boa notícia, pessoal, já chegou da gráfica, aqui ó, Inverno Vermelho, primeiro produto da nossa editora no ano de 2026, uma aventura iradíssima, escrita pelo nosso amigo Gufigar e ilustrada por Mundo de Brum. Então, dois amigões trabalhando nesse projeto e a gente tem o prazer de lançar pela RPG Planet Books and Games. Essa é uma aventura para Easy D6, que é um sistema rápido e frenético de RPG, e é um mundo de fantasia medieval em que o grupo de aventureiros encontra uma cidade chamada Refúgio Invernal. Lá a cidade fecha suas muralhas durante as nevascas e 4 facções disputam o poder enquanto todo mundo tenta se aquecer ao lado das lareiras. Em meio a isso tudo, um crime terrível abala a cidade e cabe aos nossos aventureiros descobrirem quem foi o culpado. Muito mistério, intriga e investigação esperam por você em Inverno Vermelho, agora já em pronta entrega, tanto físico quanto digital, no nosso site. Link tá na descrição. Garanto o seu. Bom, então vamos explorar Shult e suas densas florestas tropicais. Bom, Shult é uma região do mundo de Forgotten Realms, né? O mundo de Toril, que fica ao sul do continente principal ali de Faerûn. Esse local é isolado do restante do continente por uma cadeia de vulcões, uma cordilheira ali que isola toda a região. E por isso ela tem uma fauna e flora locais bem diferentes do resto de Faerûn. Lá são preservadas espécies que existiam no início dos tempos, incluindo dinossauros que podem aparecer a qualquer momento e devorar a cara do seu paladino. Mas esse não é o único perigo que sonda a região. Sim, mortos-vivos caminham pra lá e pra cá procurando uma próxima vítima. Doenças misteriosas, maldições, tesouros antigos, armadilhas, templos malditos, tudo isso e muito mais pode ser desvendado por aqueles aventureiros bravos o suficiente para procurar nos cantos mais sombrios da floresta. E a aventura A Tumba da Aniquilação, ou Tomb of Annihilation, né, uma das melhores aventuras aí da quinta edição de Dungeons & Dragons, se passa justamente nessa península. Então esse vídeo pode trazer alguns spoilers, fiquem atentos. Mas antes de embarcar nessa jornada, vamos rever a origem editorial desse lugar, né? Quem foram os autores responsáveis por Shult? Como Shult é parte de Forgotten Realms, temos que relembrar, claro, de Ed Greenwood, o criador do cenário. Mas no mapa mundi ali do Ed Greenwood de Forgotten Realms, tinham partes do mundo que eram apenas um nome com uma breve descrição e mais nada. E vários outros autores foram dar vida a essas regiões. E é o caso aqui de Shult. James Lauder foi responsável por descrever a região. Em 1992, ele lançou o romance The Ring of Winter, que conta a história de um aventureiro que vai desbravar esse lugar em busca de um artefato poderoso, o tal desse Anel do Inverno, como o título sugere. E já no ano seguinte, a TSR, a editora responsável na época por Dungeons & Dragons, resolveu expandir as informações da localização para se transformar num suplemento de jogo para o Advanced Dungeons & Dragons segunda edição. Então, logo em 1993 foi lançado The Jungles of Shult, um suplemento que trazia todas as regiões importantes, a história do local e as intrigas que abalavam a selva sinistra. E muitos anos depois foi lançado então a já citada Tumba da Aniquilação, que revisita essa história, modifica algumas coisas e adiciona inspiração em 3 aventuras clássicas de D&D: a Dwellers of the Forbidden City, Isle of Dread e a famosíssima Tumba dos Horrores, a Tomb of Horrors. E o resultado é uma espécie de reformulação dessa história. Então vamos à origem de Shult em Dungeons & Dragons, levando em consideração o suplemento antigo com essas mudanças atuais. Existem algumas inconsistências que a gente vai tentar navegar por aqui para a história fazer algum sentido para vocês, mas essas são aí as origens bibliográficas do estudo de hoje. Bom, a história de Shult remonta ao início dos tempos, quando existiu uma guerra cósmica conhecida como a Guerra da Aurora. Essa
essa guerra influenciou diversos planos de existência, mundos e cenários de campanhas diferentes de Dungeons and Dragons, e Toril, o mundo de Forgotten Realms, não ficou de fora. Foi um dos palcos principais, inclusive, da batalha, que envolvia os deuses, que representavam a ordem, e os primordiais, que representavam o caos. Então você imagina uma batalha cósmica com seres titânicos colidindo, montanhas, rios e mares surgindo, vulcões entrando em erupção, tempestades de ácido e tudo quanto é tipo de evento cataclísmico acontecendo ao mesmo tempo. Mesmo diante de todo esse caos da batalha, a vida começou a surgir em Toril. Pequenos seres começaram a sair dos mares e ganhar a terra. E aparentemente os deuses estavam levando a melhor. Eis que um primordial específico quis botar tudo a perder. Dender, a serpente da noite, resolveu que iria devorar o sol, já que, se não era para eles ganharem, que ninguém ganhasse nada, ia melar o jogo. E depois de devorar o sol, é claro que Toril ficou ali nas sombras. Mas essa é uma história meio mitológica, né? Se ela realmente devorou o sol ou não, não sabemos. Mas os registros do passado antigo de Toril mostram que nessa época houve uma terrível era do gelo que deu ali extinções em massa no planeta todo. Pode ter vindo daí essa ideia de que ela devorou o sol. Mas entre os primordiais, existia um que se opôs a essa destruição desenfreada causada por Dendar, a serpente da noite. O nome dele era Ubtal, e ele resolveu trair os seus amigos primordiais e se aliar aos deuses, justamente para deter essa destruição e para refazer a vida no planeta. E depois de capturarem a serpente da noite, os deuses, com a ajuda de Ubtal, enterraram a criatura nas profundezas de um vulcão conhecido como Pico das Chamas. E lá dizem que ela está até hoje. Inclusive, ela é chamada de serpente da noite porque ela se alimenta até hoje dos pesadelos das pessoas. E por isso que é raro você conseguir se lembrar de um sonho quando você acorda, porque talvez Dendar tenha comido esse pesadelo que você teve. Então, com o fim da Guerra da Aurora, os deuses resolveram premiar o Ubtal pela ajuda dele e fizeram com que toda a região no entorno desse vulcão se tornasse o seu domínio exclusivo. Nenhum outro deus teria autorização de conquistar fiéis ali naquela região. Então, Ubtal virou o dono da península conhecida como Shult. E ele andava livremente pelos campos ali, criando criaturas, montanhas, rios e seres diversos ao bel prazer dele. Ele era um dos poucos deuses que preferia ficar no plano material, em vez de ficar na sua morada mística num plano exterior. E assim ele ficou por milênios, até que as civilizações foram surgindo no mundo, e uma civilização específica se interessou por Shult. Eram os Yuan-ti, seres que misturavam características de serpentes e humanos. E eles foram atraídos por essa região através de sonhos premonitórios de Dendar, a serpente da noite. Então, passou a ser a missão deles despertar esse antigo primordial. E apesar de ser muito poderoso, o Ubtal talvez não conseguisse lidar com todos os Yuan-ti ao mesmo tempo. Então, ele conjurou, através de magia poderosíssima, seres celestiais para ajudá-lo nessa guerra. Os Coatls, que surgiram em Shult e logo partiram para uma guerra aberta contra os Yuan-ti. Essa guerra levou séculos para entrar numa espécie de impasse, com os Yuan-ti expulsos da região atrás das cordilheiras de montanhas. E esse impasse durou alguns séculos, até que os Coatl começaram a reparar que eles estavam com dificuldades de se reproduzir e os números deles iam caindo a cada ano mais. Então, para contornar esse problema, Ubtal precisava de novos aliados, e ele passou uma última missão para os seus fiéis Coatl. Eles deveriam voar até um continente distante e trazer novas pessoas para habitar Shult, que serão devotos de Ubtal e que serão aliados na guerra contra os Yuan-ti, e também ficariam de olho no Pico das Chamas para que não deixasse que Dendar jamais despertasse. Então, os Coatl foram voar para o oeste de Toril, onde eles encontraram um continente misterioso. O continente de Katashaka era o lar de 9 povoados humanos, e esses Coatl conseguiram entrar em contato com todos eles, espalhando a palavra de Ubtal e também ensinando talentos mágicos para alguns deles. Isso fez com que esses povos se encantassem com o poder de Ubtal e abandonassem seus antigos deuses. Os humanos de Katashaka então começaram um grande projeto de construção de milhares de canoas, e assim eles fizeram uma grande peregrinação de seu antigo continente até Shult, cruzando os mares numa longa viagem. Ao desembarcar em Shult, eles foram ao encontro de Ubtal. E aí você imagina uma cena de humanos em contato direto com um deus, né? Porque a essa altura o Ubtal já tinha o status de deus, né? Ele tinha trocado de lado na Guerra da Aurora e ele era de fato não mais considerado um primordial e sim um deus. E esse contato direto fascinou os povos e eles se tornaram ainda mais fanáticos por Ubtal. Entre os 9 povos, os mais fiéis eram chamados de Tabaxi. Uma curiosidade, esse é o mesmo nome da
espécie de humanoide felino que existe aí na quinta edição, tá? Isso é uma coincidência que lá desde 1992 confunde as pessoas. Os Tabaxi, depois de um tempo, mudaram o nome para Chultanos. Então, de agora em diante, para não confundir com a espécie felina, eu vou chamar esse povo de Chultanos, como é feito na quinta edição, para evitar essa confusão toda. Então, esses humanos, né, os Chultanos, eram o maior povoado de todos que chegaram até lá e também os favoritos de Ubtal. Ubtal se sentava com eles no entorno de uma fogueira, contando sobre o seu passado na Guerra da Aurora e trazendo sabedoria divina para os seus súditos. E era uma relação muito próxima, a ponto de Ubtal construir uma cidade só para eles. Imagina um deus criando tijolo por tijolo uma cidade mágica. E assim ele fundou Mesru. Mesru era uma cidade em formato circular e dentro dela as ruas serpenteavam como um labirinto. Era uma cidade praticamente feita de ouro e metais preciosos, com passagens secretas mágicas e portais dentro dela. E tudo isso protegido por uma camada ilusória. Era uma cidade secreta apenas para os seus adorados Chultanos. Quem visse de fora enxergava apenas uma continuação da floresta. E se alguém desconfiasse que havia alguma ilusão ali e chegasse perto demais, essa pessoa indesejada seria teleportada magicamente para algum outro ponto da floresta. E dentro de Mesru, os Chultanos aprenderam a filosofia dos labirintos de Ubtal. Para esse deus, a sequência da vida de uma pessoa é como um labirinto. E cada pessoa tem o seu próprio labirinto que ela precisa desenhar em sua mente. Então, os jovens Chultanos ficam desenhando quase que incessantemente labirintos que viram tatuagens em seus corpos e decoração de suas casas. Diz que quando uma pessoa morre, ela precisa cruzar esse labirinto e se lembrar do caminho que ela pesquisou a vida inteira. Se ela se perder, ela se torna uma alma penada. Mas, se ela encontrar o centro do labirinto, ela é aceita nos braços de Ubtal, onde ela pode viver eternamente em seu reino mágico, lá em algum plano exterior. E para os Chultanos, a própria floresta, né, aquela floresta densa e perigosa, era como um desafio que Ubtal criou para eles. Um grande labirinto verde, repleto de perigos. E entre eles os dinossauros, que são chamados de filhos de Ubtal. Os dinossauros têm uma relação interessante, de que eles são presa e predador dos humanos. Então, caçar um dinossauro seria uma grande honra para um caçador. E ser morto por um dinossauro talvez seja uma punição de Ubtal, ou algo do tipo. Morri. Bom, e por algum tempo, Ubtal e os Chultanos moraram junto aí na cidade de Mesru. Mas sabe como é que é a convivência, né? Chega uma hora que dá uma desgastada ali. Então, Ubtal ficou com um pouco de falta de paciência para lidar com os problemas do dia a dia das pessoas. Então ele apontou um grupo de pessoas para serem responsáveis por essas tarefas, como proteção, alimentação, saneamento e coisas do tipo. Essas pessoas receberam o título de Bara e ganharam alguns poderes diretamente de Ubtal. Cada Bara é como se fosse um paladino de nível alto, porque ele recebe poderes diretamente de Ubtal. Cada um deles ficou responsável por uma parte diferente ali, como se fossem ministros cuidando da economia, da segurança, agricultura e tudo mais. Mas esse não era o único povo, né, que veio lá das terras distantes para povoar Chult. Um outro povo chamado Eshowi também estava lá, e eles também eram devotos de Ubtal, mas eles começaram a seguir uma versão sombria do Ubtal. Uma característica dos deuses é terem vários avatares diferentes, e um avatar que representava o lado mais agressivo e sombrio de Ubtal virou o patrono desse povo. Eles apelidaram essa entidade de Eshodou. Talvez por não estarem ali na proteção de Mesru, sendo paparicados diretamente por Ubtal, cresceu ali uma espécie de ressentimento entre os Eshowi e os Chultanos. E então essa entidade ensinou segredos sombrios para eles e impulsionou eles para guerra. Sobre a influência dessa entidade, os Eshowi declararam guerra contra os Chultanos, uma guerra santa que levou quase 100 anos. No ápice dessa batalha, os Eshowi resolveram convocar o próprio Eshodou, né, essa entidade que eles veneravam, para atacar Mesru, e ele se manifestou na forma de um gigante das sombras. A cidade foi quase toda dizimada, se não fossem os Bara, né, aqueles paladinos de Ubtal que conseguiram resistir ao ataque. Depois dessa devastação, o mais poderoso Bara de Ubtal, chamado Hasnissi, jurou vingança contra todos Eshowi. Ele foi atrás de todos os sobreviventes Eshowi e massacrou cada um deles, mas vários deles se espalharam pela selva. Então, para ele conseguir derrotar todos os inimigos e fazer a vingança dele, ele acabou recorrendo à magia sombria, à necromancia, e ele acabou formando um exército de mortos-vivos sob seu controle. Com esses mortos-vivos, ele conseguia varrer as florestas em busca de Eshowi sobreviventes para destruí-los. Mas essa fúria desenfreada do Hasnissi, junto com seu uso de poderes sombrios da necromancia, não caíram bem, né, entre os outros Bara
de Mesro, e eles condenaram as ações desse justiceiro. Hasnice acabou sendo exilado, expulso de Mesro, junto com todos os mortos-vivos que ele criou. Sentindo-se traído e abandonado, ele acabou reunindo mais mortos-vivos e se voltou contra o seu próprio povo, fazendo um cerco à cidade de Mesro. Lembrando que a cidade tinha acabado de resistir a um ataque terrível dos Eshowe e de um gigante das sombras, ainda não estava pronta para conseguir resistir a mais um cerco quando Hasnice trouxe tropas e mais tropas de mortos-vivos à sua porta. Vendo que a derrota era inevitável, os outros Bara se reuniram no centro do labirinto de Mesro, onde fizeram um ritual para fazer essa cidade desaparecer. Eles teletransportaram a cidade toda para um lugar em outro plano de existência, como se tivesse levado a cidade do plano material até o paraíso, deixando para trás ruínas falsas para enganar o Hasnice, dando a ele a impressão de que seus mortos-vivos conseguiram destruir tudo. Depois de cumprir o seu propósito de vingança, o Hasnice dispensou suas tropas de mortos-vivos, que agora se espalham pela selva de Shulti. Por isso que tem tantos carniçais e zumbis andando para cima e para baixo, porque o Hasnice simplesmente largou eles pelo caminho. Mas há boatos aí recentes que dizem que ele ainda é tomado ali completamente pela angústia da rejeição, e isso fez com que ele se aproximasse daqueles Yuan-ti, lembra que eu falei lá atrás? Estava ali nos arredores de Shulti, pensando em um dia conseguir invadir a península e despertar Dender, a Serpente da Noite. Ele se apresentou e se tornou um deles, passando por um ritual que mudou seu corpo de humano para uma espécie híbrida entre serpente e humano, chamada Malison, que é um dos tipos de Yuan-ti. E ele agora, inclusive, é um dos líderes desse bando de Yuan-ti e estão agora, nesse exato momento, conspirando para encontrar um caminho para despertar Dender, a Serpente da Noite. Bom, e voltando ao assunto de Ubtal, ele já estava frustrado ali em ter que lidar com o dia a dia das pessoas e ficou ainda de coração partido de ver os próprios povos que ele convocou para Shulti lutando entre si naquela guerra santa contra os Eshowe, e essa decepção fez com que ele abandonasse o plano material. Desde então, sua influência nunca mais se manifestou por essas terras, o que leva a crer que o local está desprotegido, ajudando esses Yuan-ti a cumprirem o objetivo deles de trazer de volta Dender, a Serpente da Noite. Depois do desaparecimento de Ubtal e a destruição de Mesro, os Shultanos ficaram ali no meio da floresta, tentando se reerguer. Junto disso veio a tal da Praga Mágica, que foi um evento cataclísmico que fez com que grandes cidades mágicas, como era o caso de maioria das cidades em Shulti, simplesmente colapsassem pela falta temporária de magia. Para sobreviver, todos os povos remanescentes daqueles 9 povos originais que chegaram até Shulti se uniram em um único povo, e assim a supremacia dos Shultanos se impôs. Todos agora são conhecidos como Shultanos. Todas as outras tribos foram inseridas e anexadas. Ao mesmo tempo, os boatos sobre as riquezas desse local percorreram o restante do mundo. Vários exploradores de Faerûn foram até Shulti desvendar partes dos seus segredos e levaram consigo tesouros valiosíssimos que instigaram a ganância de mercadores, principalmente da região de Amn, que é conhecida por ser uma potência naval mercantil. Os Amnianos, como são chamados, acabaram fundando um porto chamado Porto Nyanzaru, bem na bacia de Shulti. E por esse porto, eles extraíam as riquezas naturais de Shulti e exportavam para o resto do continente. Os próprios Shultanos, agora sem um lar, sem uma capital como era Mesro, acabaram se abrigando também no Porto Nyanzaru e moraram ali por um bom tempo. Mas o crescente interesse estrangeiro pelas riquezas de Shulti incomodava o seu povo nativo. E assim foi formada uma sociedade secreta, chamada de Sociedade Itepca. Itepca é a palavra para Triceratops no idioma Shultano. O objetivo dessa sociedade era diminuir essa influência estrangeira, conseguir de novo reconstruir a identidade nacional deles. Os Shultanos que estavam ali morando já há algum tempo em Porto Nyanzaru já abandonaram Ubtal, que desapareceu há muito tempo, e já estavam abraçando outras divindades, chamando outras religiões para dentro da cidade. Mas, através da sociedade Itepca, eles ainda tinham uma união entre eles. E então, um plano para a reconquista do continente e a independência do Porto Nyanzaru começou. Os mercadores de Amn, então, foram confrontados pelos líderes Shultanos, que trouxeram uma ameaça. Ou vocês liberam em Porto Nyanzaru para ser a nova capital de Shulti, ou haverá guerra. Você quer começar uma guerra? Os mercadores de Amn, muito sagazes, decidiram ceder Porto Nyanzaru para os Shultanos. Afinal de contas, uma guerra ali seria prejuízo para os dois lados. E ao fazer isso, eles ainda são bem-vindos num porto que é um dos mais lucrativos que tem em Faerûn. E esse é o status atual de Shulti. 7 príncipes mercantes Shultanos comandam a cidade de Porto Nyanzaru. O restante do continente começou a entrar em decadência, com os Yuan-ti cada vez mais próximos de conseguirem despertar Dender, a Serpente da Noite. Ao mesmo tempo, um personagem poderosíssimo acabou de chegar na região.
região, a Sererak, o Lich, e ele tem planos ainda mais macabros, que eu vou entrar em detalhe daqui a pouco. Bom, e agora vamos ver quais são as espécies que você pode encontrar em Shult. Bom, já mencionei os Shultanos, estão espalhados por toda a península, mas principalmente em Porto Nyanzaru. Outra espécie que você pode encontrar por lá são os Aarakocra, que ficam, né, normalmente nos pontos altos ali nas montanhas, observando tudo. Tem inclusive um secto de monges Aarakocra que estão ali empolerados nas ruínas de uma antiga cidade vertical na subida de um vulcão. Outra espécie comum são os Goblins. Os Goblins de Shult recebem o nome de Batiri. E eles são os típicos goblinzinhos que vão capturar os membros do grupo, amarrá-los a um tronco, colocá-los em cima de uma fogueira, cozinhando eles lentamente para ficar bem defumado. Eles usam máscaras de madeira com desenhos ritualísticos e eles têm uma formação de batalha que é muito interessante. Para lutar contra criaturas grandes como os dinossauros que aparecem de vez em quando, eles gostam de ganhar tamanho, então eles sobem um em cima do outro e formam uma pilha de goblins que passam a agir em conjunto com suas lanças espetando para todos os lados. Shult também tem anões, uns anões de um antigo clã que escavavam uma montanha na região. Essa montanha acabou colapsando vários túneis quando o vulcão entrou em erupção e sobraram apenas uma espécie de anão das profundezas, que é conhecida por sua pele albina. Os anões albinos de Shult tiveram que sair das montanhas e aprenderam a viver na selva, então eles são ótimos patrulheiros e caçadores. Existe também uma espécie agressiva chamada Grung, que mistura características de rãs com humanos. E eles são bem coloridos e as cores deles formam a hierarquia dos seus bandos. Mas é fácil saber qual Grung é o líder de um bando. É o dourado sempre. Ele é raro e fica escondido, mas ele que comanda todo o show. Outra espécie humanoide que é perigosíssima são os Pterafolk, ou polvo pterossauro, que é uma mistura ali de um pterossauro com um humanoide, né? Parece o Sauron dos X-Men. Eles são caçadores que atacam de surpresa dos céus. Tem também os já mencionados Yuan-Ti, que estão lá escavando em busca de Dendar, a serpente da noite. E também os Tabaxi, né? Que são andarilhos por natureza, né? O povo humanoide misturado ali com características felinas. Eles estão por todo canto, mas principalmente em Porto Nyanzaru, onde são bardos em tavernas ou cartomantes nas ruas. Alguns deles também servem como guias para explorar a floresta. E por último, os Turtle, que são basicamente as tartarugas ninja, um povo tartaruga. Os Turtle são nativos de Shult, mas a região que eles habitavam acabou se separando do restante da península depois da praga mágica e formou uma ilha chamada de o Focinho de Ongar. E eles agora reivindicam essa ilha como território deles, e lá eles construíram uma cidadezinha de Turtles chamada Ahoy Hoy. Apesar disso, também são andarilhos. Eles consideram que eles levam as casas deles nas costas, né, que é o próprio casco. Então eles também podem ser grandes guias aí pelas selvas de Shult e entrar num grupo de aventureiros. Além disso, humanos de vários outros cantos do mundo podem aparecer em Shult. Por exemplo, o Punho Flamejante, que é a polícia de Baldur's Gate, possui um posto avançado em Shult, chamado de Fort Beluarian. Dessa guarnição avançada, eles exploram a região, pegando suprimentos valiosos e levando de volta para Portões de Baldur, né, Baldur's Gate. Fora os mercadores de e exploradores ali, aventureiros de diversos outros cantos. Então agora vamos explorar alguns pontos interessantes de aventura em Shult. O lugar tem muito o que oferecer. Obviamente não vai dar tempo de citar nem metade do que tem por lá, né? Mas eu vou trazer alguns pontos interessantes. Começando por Porto Nyanzaru, que pode ser o ponto de chegada de muitos aventureiros. Porto Nyanzaru é uma típica cidade portuária, né? Mercantil. Mas existe uma tradição muito interessante lá, que de tempos em tempos eles fecham as ruas para uma corrida de dinossauros. As pessoas apostam em quem vai ser o vencedor e vários jockeys montam em diferentes tipos de dinossauro e apostam uma corrida maluca por todo o canto da cidade. Outra coisa interessante é que a Baía de Shult é dominada por um tartaruga dragão que cobra impostos para cada barco que passa lá e esconde seus tesouros em algum canto. É uma tartaruga dragão extremamente agressiva. Os moradores ali aprenderam a lidar com ela, mas quem vem de fora e não tá acostumado pode se enfiar em perigo por causa desse bichão. E em Porto Nyanzaru é onde você provavelmente vai conseguir as primeiras missões do grupo na região. Tem muitos mercadores procurando ingredientes raros espalhados por Shult e também guias que oferecem o seu serviço para escoltar aventureiros aí na selva. Outro lugar interessante é o Coração de Ubtal, que é um ponto visível de vários ângulos diferentes em Shult, que trata-se de uma ilha flutuante no meio da floresta. É uma ilha de pedra que gira no próprio eixo, cada volta completa leva 1 hora. E no topo dessa ilha de pedra tem uma árvore fossilizada imensa. Suas raízes avermelhadas gotejam um líquido vermelho, parecido com artérias, né, de um coração. Por isso que recebe o nome de Coração de Ubtal. Alguns antigos shultanos
humanos acreditavam que se tratava de fato do coração do deus Ubtal que estava ali flutuando. Mas o líquido vermelho que goteja dela é simplesmente minério de ferro concentrando ali na seiva natural da árvore. O local foi considerado sagrado por muito tempo e existiam peregrinações de clérigos de Ubtal que visitavam o lugar nas costas de dinossauros voadores, estilo Avatar, e pousavam ali para fazer orações. Ninguém sabe ao certo por que essa pedra flutuante está ali, sabe-se apenas que ela sempre esteve ali. Mas o lugar aos poucos foi abandonado, até porque Ubtal perdeu muitos clérigos depois que ele abandonou essas terras. Recentemente, porém, uma vilã muito importante de Forgotten Realms resolveu criar o seu covil secreto justamente no coração de Ubtal. Vocês sabem quem é? Deixa aí nos comentários. Outra presença hostil em Shulk são os piratas, e eles têm um esconderijo secreto chamado Ancoradouro de Jarraca. É o típico covil de piratas numa caverna natural tomada por água do mar com navios piratas escondidos. E por último temos Omu, a antiga cidadela perdida. A história de Omu remonta lá da época em que aqueles primeiros 9 povos chegaram a Shult. Enquanto os Shultanos foram ali abraçados por Ubtal e ganharam a cidade de Mesro para morarem, outro grupo se separou e encontrou pedras preciosas numa montanha. O lugar era tão rico que eles construíram uma grande cidade em cima do depósito de pedras preciosas e metais raros. Essa cidade maravilhosa ficou conhecida como Omu e seus habitantes são chamados de Omuanos. Com tamanha riqueza, eles contrataram mercenários e treinaram um grande exército. Com o passar das décadas, eles foram tomados por um espírito ganancioso e imperialista e começaram a varrer as florestas em busca de prisioneiros para levar para trabalhar forçadamente em suas minas. Isso, porém, enfureceu Ubtal, que ainda estava na região na época, e ele amaldiçoou os Omuanos, parou de dar proteção para a cidade e parou de dar suas magias divinas para os clérigos que estavam lá. E isso fez com que a cidade fosse tomada por doenças da floresta e, ao mesmo tempo, revoltas de prisioneiros que escaparam ali da escravidão fizeram com que o lugar simplesmente colapsasse. Depois que foi abandonada, essa cidadela foi totalmente tomada pela floresta e qualquer mapa indicando a sua região foi perdida. Por isso ela é conhecida como Forbidden City, a cidade proibida, né? Com o sumiço de Ubtal, porém, alguns Omuanos que sobraram por ali encontraram novamente a sua cidade sagrada e algumas novas entidades aproveitaram o vácuo de poder deixado por Ubtal e se declararam os novos deuses do povo Omuano. Eles eram chamados de os 9 deuses trapaceiros. Esses deuses eram, na verdade, pequenos espíritos da floresta. Alguns dizem que eles vieram de algum portal vindo de Feywild, né, a Terra das Fadas, ou Faéria, e eles se passaram por deuses meio que pra trollar mesmo, pra se divertir às custas do povo Omuano. E eles acabaram forçando os Omuanos a construírem uma série de pistas de obstáculos e labirintos dentro das ruínas de Omu. E aí eles obrigavam as pessoas a passarem por esse lugar cheio de armadilhas mortais para que o valor dessa pessoa fosse testada pelos 9 deuses trapaceiros. Mas a quantidade de mortes terríveis que aconteceram nessas armadilhas e nessas pistas de obstáculo acabaram chamando a atenção de uma entidade antiga conhecida como Acererak. Acererak é um famosíssimo Lich que é também um ótimo arquiteto de masmorras. Ele que projetou e criou a Tumba dos Horrores lá no mundo de Oerth. E quando ele descobriu essas pistas e labirintos aí dos Omuanos, ele resolveu que ele queria pra ele. E ele simplesmente matou os 9 deuses trapaceiros e enterrou cada um deles em tumbas separadas. O local então ficou conhecido como a Tumba dos 9 Deuses. E a Acererak tem um plano muito sinistro para Shulk e para toda a região de Faerûn. É o seguinte, em suas viagens cósmicas, a Acererak encontrou um Atropal. Um Atropal é simplesmente um feto abortado de um deus. Ele é carregado de energia necrótica. É um morto-vivo sinistro, poderosíssimo e perigoso. E com a ajuda de umas bruxas da noite, o Acererak criou uma máquina capaz de sugar almas, chamada de Soulmonger. E ele quer sugar almas o suficiente para conseguir transformar esse Atropal num deus de verdade. E assim, ele seria o criador de um deus que ele poderia controlar. Seria um novo deus da morte, estaria sob comando de Acererak. Esse Atropal, porém, não surgiu do nada, né? Ele é filho de outros deuses do panteão de Forgotten Realms. Para você que quer saber mais dessa história, fica a recomendação do nosso vídeo secreto. Vou falar sobre esse Atropal em específico e já temos um outro vídeo secreto gravado a respeito de Acererak e os planos dele em Shulk. Então, 2 vídeos secretos que vão expandir essa história para você. E como é que faz para ver os vídeos secretos? É só se tornar membro aqui do nosso canal, que você tem acesso a todo o nosso acervo de vídeos extras, além de poder votar nas enquetes para escolher o próximo assunto aqui do RPG Planet. E assim eu me despeço de vocês, espero que vocês tenham curtido essa rápida jornada por Shulk, porque tem muito mais o que falar de lá, mas infelizmente não dá tempo de abordar tudo, né? E já está aberta a votação aqui da série Lugares Fantásticos de D&D. Escolham a próxima localização que vocês querem que
seja abordada aqui em vídeo. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Dá like, se inscreve também, pô. Esqueci. Senão o Acereraca vai te pegar.